Bora lá, então. Bom, Glauber e Manu, eu pedi para vocês ficarem bem ligados aí com a galera que está chegando, que eu vou sumir daqui, eu não consigo ver mais, tá? Quando eu abro lá o outro, eu fico perdidão. Beleza? Então tá. Aí o chat também, se vocês puderem me dar os feedbacks aí, é bacana. Muito bom, bora lá. Bom, então tá, hoje a gente vai começar então esse segundo pedaço, né, desse módulo todo aí, que é a ideia de espaço, tempo e movimento. A gente tem uma questão assim que tem me deixado muito curioso. Quando eu comecei a pesquisar para montar as aulas para vocês, e já tinha essa visão na minha cabeça, mas quando você pesquisa, começa a ler mais e ver os autores e tal, aí você vai entendendo que o negócio é muito mais profundo, né? E essa questão do espaço já era uma curiosidade muito grande, e muitos autores que eu tinha visto associavam um pouco a relação com o tempo, a não ser a galera da filosofia, os autores de imagem, né? E aí eu fiquei muito curioso com isso, então introduzi essa proposta de a gente olhar também a questão da temporalidade, mas principalmente a questão de como ela se constrói, né, como imagem, assim, ou seja, como o tempo delimita, através dos aspectos gráficos, a questão da imagem. Tá? Então, o nosso encontro hoje é justamente para abordar esse aspecto, assim, que é essa questão estrutural do tempo enquanto conceito, mas dentro da visão de espacialidade, tá bom? Então, beleza. Vamos lá, então, para os nossos slides aqui, e aí a gente vai seguindo aquela dinâmica. Eu vou fazer a introdução de conceito e depois a gente para, dialoga um pouco e segue aquela lógica que a gente tem feito. Bora lá. Vou botar uma musiquinha para vocês aqui, não deu nem tempo. Tudo certo aí? Vocês estão vendo? Eu vou deixar uma carinha menor aqui. Eu fico com o rosto aqui de todos vocês aqui no meio. Né? Às vezes eu me perco um pouco. Pronto. Tranquilo aí, né? Dá só um ok para mim no áudio aí, que eu não vejo mais ninguém, nem chat, nem nada. Vocês estão vendo? Certo. Tudo certo. Sim, Tudo ok. Tudo Obrigado. ok. Obrigado. Então, vamos lá. A gente, dentro dessa visão então do imago, aí, a gente já passou por esses pontos todos, né? Do imago enquanto essa ideia de projeção, e a gente está nesse projeto que vai tentar trabalhar esse aspecto do desenvolvimento de criatividade e tal. A gente já viu isso algumas vezes, eu vou mais rapidinho. Eu deixo sempre no comecinho, porque eu acho que é importante aqui para a gente resgatar, né? A gente está, então, nesse módulo do espaço, movimento e tempo. Dentro do espaço, movimento e tempo, a gente está vendo hoje justamente a relação do tempo e essa questão da dinâmica gráfica, né? Como é que o tempo se constrói, como é que a gente vê esse rastro do tempo dentro do aspecto gráfico, né? Então, a gente vai falar bastante desses aspectos de conceito, dessa dinâmica, né, de ocupação e desse percurso do tempo como movimento no espaço, né? Só que esses movimentos têm muitos estilos, né? Então, nosso objetivo de aprendizagem que a gente já tem trabalhado é muito nesse aspecto, né, mais de concentrar a visão dos conceitos físicos e metafísicos, entender os aspectos simbólicos e analisar a relação de espaço-tempo e as suas formas objetivas, né, mais concretas. Beleza, a gente vai trabalhar de novo com o conceito símbolo e forma, como sempre, e trabalhar nesse conceito de criação mais profunda, né, que é justamente essa mais ligada à natureza, essa relação mais estruturada com conceitos dentro da filosofia natural, eu posso dizer para vocês, e, obviamente, tudo que a gente tem aí de moderno e contemporâneo para contribuir com isso, né. Então, hoje a gente vai ver essa relação da dinâmica gráfica, como é que isso se constrói, vários aspectos, e tem um monte que a gente vai poder conversar hoje que vocês também vão sugerir, que eu acho que pode ser um caminho bom. Então, a gente já começa com essa característica do tempo já diretamente relacionada com a distância entre um objeto e outro, né? Ou seja, ele tem essa prática, essa dinâmica de estar sempre interligado
com dois elementos, né? Ou seja, é uma gênese igual aquela que a gente viu lá do Pitágoras no outro curso, que é você precisa ter o espaço e, naturalmente, no momento em que nasce o espaço, nasce o tempo junto. A temporalidade e a espacialidade são propriedades conjuntas, né? E aí, para que a gente comece a dimensionar isso, precisa ter a existência de determinados objetos, determinadas formas, para que a gente comece a medir esse percurso entre um elemento e outro, que tem a ver com a espacialidade, né? Então, dentro disso, a dinâmica do espaço é super importante, como a gente viu no encontro passado, ou seja, o espaço, por exemplo, retangular, como aquele que a gente viu, ele vai ter uma temporalidade diferente do espaço quadrado, e uma temporalidade diferente do espaço vertical, e mais estreito, menos estreito. Isso interfere diretamente na percepção, principalmente psicológica, tá? De temporalidade, ok? Dentro do aspecto psicológico, essa dimensão do espaço ele interfere diretamente na nossa relação de percepção do tempo, ok? Então, esses encontros, essa dinâmica de entender o espaço e o tempo como uma coisa só é o ponto mais importante hoje aqui em relação a conceito, para a gente aderir isso melhor e entender que esse nascimento em conjunto tem uma série de formas de se atribuir, que é o que eu vou passar com vocês hoje. Então, o tempo ele já tem uma característica muito interessante. Essas questões de etimologia são super legais, né? Num aspecto mais humano, assim, na visão mais civilizatória e tal, a gente tem sempre uma relação da contabilização, né? Da contabilidade assim, das coisas através do fluxo do tempo. Ele tem essas propriedades de passado, presente e futuro. Isso é muito interessante pelos aspectos psicológicos, a gente vê dentro da imagem. E ele também dimensiona uma outra característica que eu acho super legal, que é justamente essa expressão, né, de separação, né? Ou seja, quando você mensura tempo é porque você tem dois, né? Você está separando determinadas coisas e fluxos para que isso seja entendido de forma de conceito. E aí tem uma palavra que é associada, tem uma discussão etimológica muito grande aí, que é a palavra templo, né? Que, ou seja, lembra que a gente viu que os espaços sagrados eles tinham essa característica de separar um determinado elemento do outro, e aí você entra dentro de uma nave de uma igreja, de uma pirâmide ou de um templo, sei lá, oriental, você separa um elemento do outro, então o templo, etimologicamente falando, segundo alguns autores, ele é esse espaço que te coloca numa dimensão de temporalidade diferente, consciente, com outro ponto de vista. Então, a ideia de tempo e templo parece que tem uma relação etimológica no sentido do templo ser aquele lugar que te traz mais para ter consciência de, né? Por isso as naves, a porta, o portal, aquela visão inteira. Então, é muito comum dentro dessas propostas a gente ter essas relações de tempo dentro dos templos, ok? Muito, muito característico. Eu, infelizmente, não estou com o meu dicionário, meu super dicionário de letras, que tem umas características muito fortes para passar para vocês. Eu comprei ele de novo, de raiva, eu comprei ele de novo. E ainda não recebi. Mas eu lembro, eu li várias dessas coisas e trouxe aqui para vocês um argumento sobre a letra T, que ela é uma letra super característica e interessante sobre esse aspecto que a gente está falando. Ela é uma linha que divide, né? Ela é justamente essa que tem uma superfície, uma estrutura, e ela toca naquele elemento e tangibiliza também, toca na terra, né? Então, o T ele tem uma relação de divisão. No grego, eles chamam de tal, não sei se, imagino que tem nenhuma relação com o Oriente, mas a sonoridade, né, tem essa característica. E eles tinham um formato de X, né? Na língua grega ali, eles vêm com o desenho gráfico como um X, como uma cruz, ok? Então, o T ele tem uma relação muito forte com esse que divide, né? Que temporaliza, que o objetivo é esse mesmo conceito que está ali dentro do que a gente viu agora. Tem alguns autores aí que vão discutir isso, e eu quero depois mostrar para vocês melhor com esse livro aí que deve estar chegando antes da gente acabar os cursos aí. Bom, então eu vou mostrar para vocês
Eu tenho uma bobeira aqui, eu preciso colocar o som. Eu vou dar um ESCzinho, vou descompartilhar e vou botar o som de novo aqui para vocês, para a gente... Pronto, som do computador. Compartilhar. Bora nessa de novo. Vou tirar isso daqui de cima. Estou cheio de coisa aqui em cima disso. Aí. Beleza. Pronto. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que também é uma teoria, não está comprovada, mas que vai discutir o movimento e o tempo do sistema solar de uma forma muito diferente. Eu achei muito curioso, gostei bastante da proposta, não tenho ainda material científico de comprovação disso, isso também muda o tempo todo, mas é uma visão muito interessante, que tem muito a ver com as filosofias mais ali naturalistas, ali, do pessoal ali pré-socráticos e outras que discutiam esse movimento do Sol e da Terra de uma forma diferente do que a gente tem na nossa cabeça. Então, vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem o que vocês acham. Interessante, eles estão propondo o Sol em movimento, é óbvio que ele não está estático, obviamente ele deve ter um movimento em torno de um outro tipo de centro gravitacional, e tem várias discussões sobre isso, e os planetas estão como átomos, né, em volta dele, fazendo seus movimentos, e aí a gente tem esse vórtice e essas elipses aí, super diferentes. Eu achei muito interessante essa visão, não sei qual é o grau de profundidade comprobatória científica disso, mas, assim, para o que a gente está conversando aqui, eu sei que muitos dos filósofos, principalmente os mais antigos, assim, eles propõem essa ideia mais de vórtices mesmo, de oscilações dentro desse processo um pouco menos estáveis do que a gente imagina. E para o que a gente está propondo aqui, é super interessante analisar, não a ideia do vórtice em si, mas a ideia de como a gente temporaliza as coisas por esse rastro, né? Ou seja, a Terra tem a sua elipse em torno do Sol, que dá determinado tantas vezes para fechar um ciclo, ela fecha em 365 vezes, e também tem alguns cálculos aí que são corrigidos o tempo todo, em torno do Sol, certo? Essa ciclicidade tem esse rastro ali que os vórtices mostraram, e é esse desenho, essa ideia que eu acho muito interessante para a gente começar a perceber a natureza do tempo na imagem, certo? Para a gente começar a sacar que, peraí, existe um ponto que se locomove de um lugar para o outro, e nessa distância de um lugar para o outro está o tempo. E dentro disso tem esse rastro visual que a gente vai ver muito comum dentro dos trabalhos gráficos e dos trabalhos que são mais tangíveis nesse aspecto. Então, esse é um ponto super importante de hoje. Tá? Outra coisa super importante também é pensar de que, sem o outro elemento, não existe visão de temporalidade, que é o caso do que a gente viu no encontro passado. Se esse personagem está dentro desse espaço todo branco, ele não consegue dimensionar o tempo, porque não tem o rastro, não tem a distância, não tem outro elemento para ele dar o espaço entre um e outro e saber que eu caminhando num ritmo X, eu chego em tanto contagem de 1 segundo, 10 segundos, e aí tem toda uma discussão sobre essas contagens e essas coisas todas, que não é o nosso foco aqui. Mas o nosso foco é entender que o espaço
Ou seja, o que tem entre um objeto e outro delimita esse tempo, esse rastro e essa discussão toda que a gente está tentando trazer para cá, tá bom? Então, essa ideia de tempo como consciência, para mim, fechou o que eu queria trazer para vocês hoje aqui. O Luiz Carlos Marques, que está aqui, é o professor, quem tem o diretor de Nova Acrópole aqui no Brasil Norte, né? Tem o Brasil Sul e o Brasil Norte, e ele traz muito essa fala, e isso me impactou bastante para o pensamento que eu estava tentando trazer para vocês, que resolveu muitas coisas, que é essa ideia de tempo como consciência, consciência daquilo que se vive, consciência do presente, consciência desse deslocamento sempre, né? Isso é bem interessante, e dentro desse ponto de vista, muitos desses sábios, esses caras estão muito ligados nisso, né? Justamente com essa experiência do tempo enquanto presente, né? Isso é uma questão de conceito mesmo, que vai esbarrar na imagem de uma forma muito forte, quando a gente entende a imagem como uma manifestação daquilo. Então, nesse aspecto, super importante para a gente também. A relação com o outro, a relação com a natureza, a relação com essa dimensão de troca mesmo, né? De distâncias, de cada um ser um diferente, também tem uma relação muito forte com esse estar em contato, estar consciente com esse outro, né? E aqui o trabalho do Gregory Colbert é maravilhoso para isso, né? Aqui, isso aqui foi incrível. Quando eu achei, eu falei, não estou acreditando. Isso aqui é uma disposição gráfica aqui do Tadao Ando, que são esses objetos, né, desse espaço que ele desenhou. E aí você vê o nível de consciência do cara, né? Sobre a relação do terreno e sobre a disposição, né? Do conceito de movimento, das distâncias, desse triângulo que de alguma forma se conecta com isso tudo. Então ele consegue dar uma dinâmica gráfica todo espacial dentro de um terreno cara, todo irregular, né? Assim, no meio de uma mata. Isso é muita consciência, né? Sobre o processo gráfico, sobre o trabalho. Trouxe essa imagem de novo do Bresson, porque eu acho que ela revela muitas coisas aqui do que eu quero falar com vocês sobre consciência do tempo, né? Tempo como consciência. São 3 fotos, olha só isso. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. O Bresson trabalhava com negativo. Muito provavelmente ele deve ter batido aqui umas 15, 20 fotos desse espaço, dessas coisas. Mas a precisão... Ô, Daniel, desculpa. Sim? Desculpa te interromper, mas antes que você já entre nesse assunto do Bresson, eu queria só fazer uma parábola aí sobre o que você falou do tempo como consciência. Eu gostaria de te propor uma nova, de repente, um novo debate. Você acha que hoje, em termos estruturais, assim, né, estruturais de fato, né, dos monumentos, né, dos prédios ao redor de Brasília, etc. Você acha que a gente tem uma reflexão de como se o homem tivesse se apoderado do espaço, como se ele fosse dono do espaço e tentasse arremeter a organização desse espaço, né, a organização e a divisão desse espaço de uma forma que só interessa a ele, ou de repente de um interesse até maior, o interesse capitalista, vamos supor. Não, já entendi, já entendi. Sobre o que a gente está trazendo aqui, eu vou desenvolver melhor isso com você quando a gente der o break aqui, para não interromper o fluxo. Mas o que você está perguntando o homem, com a sua mensuração de espaço e tempo, ele interfere nas vidas uns dos outros, a partir das suas proposições e a partir das suas querências, daquilo que ele acha que é melhor? Sim, objetivamente. Quando você olha aqui para esse trabalho do Bresson, o que é importante observar aqui, isso aqui é o Muro de Berlim, né? Então, assim, não é o Muro de Berlim, mas é um muro, daqueles muros que tinham lá dentro da Alemanha oriental, ocidental ali. Então, quando ele fotografa isso daqui, ele está discutindo isso que você está propondo, só que ele inclui dentro desse elemento a percepção dele. Ele podia ter fotografado soldados, ele podia ter fotografado passarinhos voando, ele podia ter tirado todas as pessoas, ele podia ter nenhuma coisa dentro desse espaço, mas quando ele dimensiona isso com
3 crianças, 4 crianças aqui e uma adolescente cuidando dessas crianças, ele está falando desse discurso que você está trazendo, só que ele está propondo leituras de caminhos, de possibilidades. Então, o que eu estava tentando trazer aqui para vocês nesse aspecto é a precisão dele, do discurso e da temporalidade para falar do discurso é muita consciência de tempo e de espaço e de política, que é o que você está perguntando. Então, quando ele traz isso daqui, a menina subindo no muro, os outros olhando lá, a perspectiva no rostinho da menina lá em cima, quando ele traz aqui toda essa conjunção, o menininho exatamente agachado, a outra tocando, ele se olhando, e ele faz esse desfecho aqui, onde todo mundo vem em conjunto para essa que é maior, e eles vão seguir nesse caminho, ele é muita consciência de tempo. O que você está perguntando ele absorve todos esses conceitos que você está querendo trazer para fotografar isso também. Faz parte da consciência dele entender a espacialidade, eu queria usar a palavra imperialismo, mas nesse sentido, essa projeção da força, né, do que eu quero fazer e redimensionar o espaço da forma que eu acho melhor, aqui você não passa, aqui você passa. É disso que ele está fazendo. Então, consciência, nesse sentido de consciência de tempo aqui, é de precisar, dentro da locomoção de cada um desses elementos, de cada um desses indivíduos que está aqui, essa proposição social, política que você está trazendo aí. Tá bom? Então, dentro dessa dinâmica aqui, dentro dessa proposta que a gente está trazendo de consciência do tempo, do humano tomando consciência do tempo, e aí por vários caminhos, vários percursos, que a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco, eu adorei essa visão aqui do Santo Agostinho, que ele traz justamente esse ponto de que quando ninguém pergunta para ele, ele vive o tempo, né? Ou seja, quando ele não reflete sobre, ele está vivendo. Mas quando ele precisa refletir sobre o tempo, ele para de viver o presente, né? O agora. Isso é muito forte, porque para um cara que é fotógrafo é mais ou menos assim, para a galera que é da fotografia aqui. Quando ele olha para o sensor para ver a foto está boa, ele já está perdendo o tempo. Né? O tempo se perde quando você fica inconsciente. Claro que uma revisão sobre o sensor pode te ajudar a ver se você está fazendo certo ou errado, mas no sentido do que você está buscando, claro. Mas é um pouco disso, né? A gente perde muito esse tempo. Então, vou trazer para vocês aqui uma dimensão de temporalidade oriental, assim, como é que esses caras estão vendo o tempo. Eu não vou deixar tudo, vou deixar só um trechinho, para vocês perceberem como eles estão vendo isso. Vou comentar um pouquinho aqui com vocês para a gente ir tocando. Quando eu estava colocando para vocês a relação dos objetos no espaço, numa tradição zen budista, o espaço do chá, ele tem nada assim de ornamento. É um quadro, uma flor, tudo vazio e os objetos do próprio chá. Então, o que ela está fazendo é justamente qualificando a consciência dela sobre cada um desses elementos para ela dimensionar a relação entre um e outro. Aí vem o tempo. Ou seja, como eu me coloco em relação a isso, né?
Então, vocês veem que parece aqueles katas, né, de prática de marcial, que é muito comum da visão japonesa, que é esses movimentos todos estruturados, né? Essa canequinha em cima do outro elemento, no centro, e ela vai trabalhando cada um desses aspectos. Então, a consciência desses caras sobre esse atributo de valor simbólico de cada objeto e a relação entre eles que dimensiona o tempo é o que dá para eles essa profundidade na tal da cerimônia do chá, que é um rito de consciência, né? De gerar consciência e, obviamente, dar toda essa consciência do tempo. Eu vou seguir aqui, porque senão a gente vai ficar hipnotizado aqui. Então, olha que interessante. Eu quis trazer assim com contraste um pouco dessa relação quando a gente no Ocidente começa a tentar buscar isso, né? Essa foto aqui é do Platão, aquele fotógrafo grego que trabalha lá nos Estados Unidos, um retrato dele, né? Ele traz isso, essa fala está no Abstract, lá no episódio que ele faz, na temporada 1, que ele traz assim, a comunicação, a simplicidade, né? As formas no papel, ele entra nesse ponto. O que importa é a mensagem, o sentimento e a conexão. Consciência. O que importa é você estar vivendo aquela estrutura, ou seja, escutando, né, o que está sendo falado, sentindo o que está acontecendo, e se conectando com isso tudo. É absolutamente o que a gente estava tentando tratar acima nos conceitos de relação de tempo, espaço e consciência, né, sobre isso. E aí ele pergunta, né, dentro do vídeo, ele traz, como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso atingir as pessoas para transmitir essa ideia, né? E aí ele fala que é uma mistura de simplicidade gráfica, ou seja, tira tudo que é desnecessário, bem no lance do Zen, a gente acabou de ver isso, para que o poder da alma venha, né? Para que a alma das coisas surja, para que dê o vazio, o espaço para que ela surja, que é exatamente o que a gente estava vendo no encontro passado. E aí ele fala no final, que o abstract é sobre o conceito de design, ele fala isso é design, é processo. Então, ele vê o design, o processo, não o design visual, mas o design enquanto conceito, enquanto processo, como esse atributo de relações o mais simples possíveis com esse poder da animação, daquilo que toca, do que a gente chama de alma, na dimensão mais religiosa. Eu achei lindo isso, porque é muito poderoso para a gente tentar entender. E aí você vai vendo como esses artistas plásticos, assim, os contemporâneos, tentam trazer a gente para uma espacialidade que redimensiona totalmente o nosso tempo. Então, esse aqui é o Eliphas Eliasson, se eu não me engano, Olafur Eliasson. Ele traz esse riacho, né, para dentro da galeria. Isso choca a gente em termos de relação, de espacialidade, de fluxo, e dá para a gente uma outra condição. Também bem na onda lá do trabalho do Zen, né, assim, em termos de proposta que transcende o normal, né, e traz muita coisa, ele traz um vazio, né, no espaço. E ele tem esse outro trabalho também, que é essa cachoeira, né, que ele fez ali do Palácio de Versalhes. Ele traz uma cachoeira no meio de um lago, entendeu? Então, essa ideia de temporalidade pela escala, pela distância, pela natureza, pelos fluxos, que é muito do que todos isso que eu venho trazendo para vocês, não só aqui nessa aula, mas nas outras, é uma questão bem importante para a gente entender a visão de tempo, tá? Então, dentro dessa ideia dos rastros, né? Eu vou passar para vocês alguns dos rastros, a gente para dialogar um pouquinho, para ver o que vocês estão sentindo aí, entendendo do que a gente está conversando. O tempo, então, como espaço entre essas relações, ele vai gerar essa visão de rastros, né? E a gente tem vários tipos de tempo e rastro, né? Que é importante a gente perceber isso. Olha que interessante. Num dos livros que eu estou estudando para falar com vocês, que é o Tempo e Espaço na Cultura Japonesa, ele vai fazer uma trajetória, né, da visão de tempo, de imagem, isso é bem imagético, de várias tradições. Então, no tempo judaico, ele traz que, pela visão do autor, né, que o tempo judaico ele parte de um início, que é o Gênesis, lá o começo, e ele vem para um fim, né, que é o Apocalipse, certo? Então, ele começa e termina linearmente. Essa é a visão de tempo dentro da condição aí judaico-cristã, né? Para os helênicos, ali para a galera da Grécia, o tempo é infinito, linear ou cíclico. Então, eles têm essa visão, essa perspectiva da reta infinita, isso é muito comum dentro da arquitetura, dos projetos gregos,
essa visão de nave, né, que o pessoal da arquitetura estava perguntando, de perspectiva de entrar, ou cíclico. Eles têm muitos argumentos, o teatro deles é muito cíclico, não a arquitetura, mas o discurso, né? Vários tipos de artes mais cíclicas. Então, quando a gente vê uma nave como essa aqui, que o Rafael representa, né, esses sábios ali pré-socráticos, o Platão, Aristóteles, ele vai trazer justamente esse infinito que vai se concentrando ali no meio para sempre, mais linear, né? E aí a gente tem também outros discursos, aqui eu arrumei um prato aqui para vocês, uma visão, né, de mais circular, que é essa relação que eles têm muito cíclica também, dos ciclos da natureza. É uma cultura muito ligada aos ciclos da natureza, a compreensão dos ciclos da natureza. Para o chinês, ele tem uma relação também de infinitude, mas é mais cíclico, não é tão linear quanto o grego. Então, muitas das tradições trabalham com essas dinâmicas circulares, assim. É uma das proposições também que o autor traz, que eu achei super curiosa. Lá no budismo, as mandalas, tal, também sempre com essa discussão circular, do tempo como circular. A gente viu isso aqui, né, no curso passado sobre essa ideia do 4, do 8, também como essa roda contínua desse tempo que está sempre acontecendo. E aí essas práticas deles de fazerem estruturas circulares que são efêmeras. Quando eles acabam, eles sopram isso aqui tudo e começam outra, né? Já no Japão, que era onde eu queria chegar, isso é diferente. Eles misturam muito tradição do que era, eles têm origem, né, asiática ali, China, talvez, Coreia, não se sabe muito bem, mas com certeza essas tradições tocam ali a cultura deles. Tem tradição budista e tem as tradições também do shintoísmo misturado aí com o que eles propuseram depois no Zen. Filosoficamente, eles vão misturando isso, então eles têm uma questão bem interessante, que eu acho que é muito legal para a gente, que foi o que eu tentei trazer, essa visão mais do Japão e mais do Ocidente, para a gente poder pontuar o tempo. Com esse aspecto cíclico, eles têm muitas relações cíclicas, mas pontual. É como se eles marcassem bem. Então, essa cena aqui é uma marcação quase fotográfica do momento decisivo da cerimônia de casamento, né? E tem também a característica da impermanência. Por isso, essas aquarelas, sempre essas técnicas, né, desses fluxos contínuos, dessas coisas que estão sempre acabando e começando, que também é cíclico, mas provoca essa ideia de impermanência, é muito forte na cultura deles. Então, a dimensão de tempo deles resgata, por exemplo, essa visão de passado, reconstituindo no presente essa ideia de impermanência nessas práticas aqui do Kintsugi, né, que é uma das práticas deles, de tipos de estética que eles trabalham lá. Então, o que é interessante disso é ver a pontuação de como é que esses caras conseguem estruturar, então, um elemento passando para outro elemento e deixando os vazios. A minha ênfase com vocês prestem atenção na cultura japonesa, nos aspectos dos vazios. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um som, eu também vou mostrar um trechinho, só para vocês perceberem o toque, a pontuação, vazio, e alguns preenchimentos que eles elaboram de uma forma também bem interessante, bem fluida. Tá? Então, olha que interessante, a senhora traz as pontuações, os espaços gráficos, e a flauta vai preenchendo. Só que a flauta também é cíclica, né? Ela é fluida e cíclica. Ela traz esse movimento. A flauta é meio estações, né? É meio o que acontece em dinâmica, mas está sendo marcado pelo koto, né? Que é esse instrumento de cordas, de uma forma muito espacializada. Isso é muito interessante para a gente refletir sobre como a gente constrói a imagem. A imagem deles é pontual,
né, e essa abstração por trás, que é muitas gravuras deles que a gente acabou de ver aqui, por exemplo, né, pontual e abstrato, né, é bem a cena do que eles trazem, certo? Então, esses caras estão sempre... Esse aqui é do nosso encontro passado mesmo, que é essa redimensão do espaço, a modulação, a coisa pontual, mas com esses vazios sempre entrando. Ou seja, sempre sobre pequenos detalhes e vazio, né? Eles estão muito nessa condição, o que para a gente é uma excelente forma de pensar a imagem, porque dentro da cultura ocidental a gente preencheu talvez demais e a gente perdeu a sensibilidade para entender os vazios como um elemento de temporalidade e de ânima, de alma. Ou seja, é onde eu posso suspirar, onde eu posso inserir mais determinadas características para o trabalho, certo? Então, mais próximo um pouquinho da gente, só para a gente ir amarrando isso, para a gente não ficar tão oriental lá, que é muito abstrato às vezes para a gente, o Kandinsky traz essa ideia no processo da linha, né, como esse ponto em movimento. Então, dessa proposição, ele vai justamente amparar isso, a gente já viu isso aqui enquanto desenho, né? Mas é justamente esse rastro dos pontos e a relação com as linhas. Na natureza, aqui uma foto do Ian Bertrand, que é muito legal a gente perceber como a natureza vai construindo essas linhas, né? Vai fragmentando tudo isso num determinado tempo. Sempre a ideia do tempo, ou seja, do que acontece durante o espaço, da vida, né, durante o espaço, é a discussão do tempo, certo? Então, isso na fotografia foi super interessante aqui com o Etienne, né, que vai justamente fazer esse mapeamento do rastro, né, desse movimento das coisas. Aqui eu acho que começa o cinema, muito provavelmente nessa discussão aqui, e esse rastro ele vai mostrando toda a relação do ponto percorrendo o espaço, né? E aí ele tem trabalhos incríveis para a gente perceber essa relação de tempo através do movimento, né? Da temporalidade do movimento, desse rastro para a gente, que é muito comum dentro do trabalho visual, né? A gente precisa entender, a galera da animação vai fazer, em vez dessas 10, 15 fotos aqui, vai fazer 3. Né? O cara correndo, o cara preparando o pulo, pulando e caindo, né? Então, essa síntese, onde tem o vazio entre um pedaço e outro, que é o grande sacada aqui. E na fotografia, essa aqui é do Cristiano Mascaro, a gente tenta desenhar isso de diversas formas, mostrar a temporalidade num objeto parado a partir do que está em movimento, né? E por aí vai. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vem, historicamente, chegar nos nossos túneis do Renascimento, essas janelas que colocam a gente dentro do espaço, que era uma pergunta que veio para o pessoal da arquitetura, né, aqui, que é justamente, tá, beleza, a dinâmica do tempo enquanto rastro, ok, e agora, né, quando eu tenho o espaço também. O Renascimento vai estruturar isso de uma forma muito matemática e precisa, que é justamente esse espaço que agora eu entro dentro dele, que eu principalmente me relaciono com, que é essa ideia do ser humano integrado com a natureza e não separado, que era como os movimentos anteriores de arte do Renascimento viam, né? Essa separação, existia um muro, né? O homem aqui e o divino, a natureza lá. Né? E o Renascimento faz essa abertura, essa janela onde o homem integra tudo isso através da perspectiva como elemento de deslocamento, certo? E aí eles vão trabalhar uma série de atributos aqui, perspectiva super central, né? Tudo se concentra no centro da imagem aqui, como esse elemento de infinitude, lá dos helênicos. Eles vão resgatar a arte helênica nesse sentido de infinitude, né? de continuidade desse tempo infinito, por essa questão da perspectiva. E aí vários artistas começam a estudar isso e saber como observar, né? Qual o plano, se eu vejo de baixo para cima, se eu vejo de cima para baixo, se eu vejo no centro, se eu vejo da esquerda para a direita, que é justamente para a perspectiva gerar essa relação de temporalidade, de profundidade com, né, o espaço também, certo? E aí a gente vem no moderno e quebra tudo. Né? O Picasso ele vem aqui, ele quebra exatamente a ideia da perspectiva. Ele tira isso, ele fala, não, mais, né? A vida está bruta, não tem mais aquela relação profunda com a natureza, essa visão clássica. Ele vem e quebra toda essa discussão e gera uma temporalidade plana e super agressiva, né? Com a guerra ali que estava rolando quando ele pinta a Guernica, ok? Mas a
proposta de perspectiva está inserida em absoluto dentro da cultura ocidental como uma dinâmica de temporalidade em relação com o espaço. Que aí a gente vê no Bresson aqui, a imagem de novo, só para vocês fixarem como ele dinamiza a perspectiva para a gente seguir dentro dessa forma. No Oriente, lá no Japão, isso acontece, só que bem diferente, né? Isso aqui é uma plaquinha chinesa, né? Eles sabem desenvolver a ideia da perspectiva e tudo, mas eles trabalham com outra dinâmica gráfica que a gente vai conversar bastante sobre ela para trabalhar nos nossos projetos de imagem também, certo? Então, dentro dessa proposta, vou até dar um pause aqui para ver como é que vocês estão. Vou ver aqui só um ponto aqui. E aí, como é que estamos dentro disso? Eu acho que já tá bom para a gente conversar. Tá me ouvindo, Daniel? Tô ouvindo, já. Ah, sim. Eu não sabia se o microfone estava ativado. Cara, achei muito interessante isso, que ontem, na aula de anteontem, na verdade, você estava começando a falar sobre vazio e tudo mais. Eu falei, pô, e se a gente fosse analisar isso na música? E no fim da aula você falou, analise numa música. Uhum. E a música que eu escolhi foi uma música de um artista brasileiro chamado Giovanni Cidreira. Uhum. E eu escolhi ela justamente por causa dos vazios. E legal. Você veio falar para mim hoje que nessa parte dos vazios em cima da cultura oriental. E o nome do álbum desse artista que tem essa música é Japanese Food, ou seja, comida japonesa. Porra, que relação massa que tem com tudo isso. Foram se conectando da aula passada até agora. Muito legal. O cara tá nessa vibe também, João. Com certeza. Galera, como é que vocês estão para pegar esses pontos dos conceitos? Primeiro ponto, espaço, 2 elementos, distância. Comecei a mensurar tempo, certo? Nas visões mais orientais, os caras vão para relações muito simbólicas com cada um desses elementos. Então, muito poucos elementos, e aí eu começo a dimensionar. Na visão mais ocidental, eles vão trazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica, aí tem esses túneis, tem série de perspectivas. Mas como é que vocês estão vendo isso que a gente viu até agora? Em relação à construção da imagem, pelos elementos gráficos que existem e os rastros que percorrem. Porque os rastros é que vão dimensionar a relação de... Galera, se a gente não estiver no cinema, se a gente, tirando aqui o cinema e o game, tudo está estático. Então, a imagem, a gente, como o Saulo já brincou lá com a turma de cinema, a imagem 2D, fotográfica, ela está em movimento também. Mas a dinâmica de movimento vem pelos rastros, vem pela direção, vem pela força de cada um objeto, vem por essas questões. Eu queria ver com vocês como é que vocês estão sentindo já esse ponto, porque ali está morando os conceitos. Ali é onde a gente precisa ancorar toda a nossa premissa de conversa aqui. E aí? Mira, no quadrinho é bem simples, que eles trabalham esses rastros como linhas de movimento mesmo, né? Acho que até o Saulo pode falar mais sobre isso. Mas quando vai ter um movimento no quadrinho, faz o desenho do movimento, né? Daí quando eu vi que você mostrou aquele fotógrafo que ele fotografou o movimento inteiro, assim, né? A sequência. Sim. E é muito usado isso nos quadrinhos, né? Para mostrar o caminho ali. Voltou a aula, o Zoom está conectado. Você imagina o processo todo na sua cabeça, psicológico, certo? Eu dinamizo, e aí eu entendo que, tá, beleza, ele tá com um pezinho com força, com uma tangência gráfica ali de que vai pular, tá tenso, e aí no outro ele tá em cima. Não é assim? Tudo bem? Tem um filme para vocês verem sobre isso, eu esqueci até de trazer, podia ter trazido, eu lembrei agora, a aula é bom porque a gente vai lembrando. Um filme chamado Ida, IDA, é um filme polonês de uma freira. O filme é feito com fotos. Oi? É incrível, incrível, incrível filme. Então, o filme é feito com fotos. É igual quadrinho. Aparece um frame assim, da menina com tal coisa, depois pula a cena para outra foto. É foto em movimento, mas o filme é tipo 40 fotos, vai. É igual quadrinho. E todo o tempo é subjetivo, você entende, fala, nossa, caraca, o que ela deve estar sentindo, o que ela viveu, meu Deus, tal. Você fica dimensionando a imagem dentro de você, a partir da sua experiência. Quanto mais eu retiro
objetivação e figura da imagem, eu deixo o subjetivo, o receptivo aí, para que o espectador pense por ele mesmo, sinta por ele mesmo. Isso é um elemento super importante, por isso que a galera gosta tanto dos vazios, é para deixar o observador entrar mais, né? Essa galera que trabalha com os vazios. O que Falou mais? sobre o vazio e seu espaço em potencial, né? E realmente no quadrinho, entre um quadro e outro, aquele espaço em branco é o momento onde você cria. Ali tem o potencial para sua imaginação. Daí você imagina um outro movimento para o próximo quadro. E como você sente esse movimento em relação à temporalidade? Porque a gente está conversando aqui, eu já dei essa deixa para vocês, assim, tentei colocar, só que eu não quis complicar tanto no encontro passado. Esse eu estou botando de novo. É a questão da ânima, do astral, do que você sente. Está dentro dessa questão aí. O tempo ele é medido nesse lugar, assim. Então isso para a gente pode ser muito essencial para começar a investigar como é que eu trago o emocional, como é que eu trago o sentimento, como é que eu trago um valor de memória afetiva para o espaço relacionado ao tempo. É isso que eu estou tentando instigar vocês a refletirem, porque essa é a chave da construção de uma imagem mais profunda, mais artística, mais autoral, esse é o elemento. Sobre isso, eu posso falar uma coisa? Claro, pelo amor de Deus. Sobre essa questão dos nossos hormônios, como eles afetam a nossa percepção de tempo. Eu sou doula também, e eu aprendi no meu curso como muda a nossa relação de tempo dependendo dos hormônios que estão influenciando o seu corpo naquele momento. Então, se você está no parto, o hormônio principal desejável é a ocitocina, né? E ele deixa o tempo mais curto. É o hormônio do amor, do prazer, né? Uhum. É o mesmo hormônio do orgasmo, né? E aí o tempo, ele encurta. Quando você está se divertindo, está sentindo prazer, ele fica mais curto. Então, às vezes, você pode estar no parto durante 1 hora, 3 horas, e você sente que o tempo parou. Se você está bem inserida naquela sensação. E o hormônio do cortisol, do estresse, ele faz o oposto. Ele faz o tempo prolongar, porque quando você está estressado, você tem que tomar decisões rápidas, né? É aquela sensação de, o que eu faço agora? Eu tenho que fugir, tenho que lutar, né? É o hormônio que te faz te colocar naquele momento presente e ele alonga o tempo para você poder tomar decisões, né? Então, eu estava pensando sobre o que você falou, da sensação do emocional, como ele afeta a nossa percepção do tempo, né? Total. E até, como doula, eles recomendam até que, quando a mulher está naquela zona no parto, né? Bem de ocitocina, de não perceber o tempo, eles até recomendam da gente não se movimentar muito, as pessoas que estão em volta, porque senão ela vai sentir que está acontecendo alguma coisa errada, entendeu? Ela vai sair dessa sensação. Então, ela está na percepção tão inserida naquilo que ela vai te ver num lugar, e de repente você está no outro, como é que você foi até lá? Porque ela está com a percepção alterada, né? Não sei, me fez pensar nisso. Maneiríssimo, porque dentro do que a gente está propondo, é como a gente constrói uma imagem que tenha esses códigos, né? Como eu construo uma imagem para que a pessoa se concentre e que fique nesse estado? Porque é uma visão minha particular, tá? Mas eu acredito piamente que todo a questão mental determina as questões físicas, assim. E, obviamente, as questões físicas, quando eu sou muito inconsciente, elas vão determinar a minha questão mental, né? Então, assim, eu consigo construir determinadas linguagens e códigos que eu altero o comportamento das pessoas. Eu imagino que as coisas funcionem assim dentro da imagem. Então, quando a gente traz códigos temporais, códigos que dinamizam de uma forma a concentrar a pessoa para que ela entre nesse estado, é essa questão que a gente está falando. É exatamente disso que a gente está falando. Você pode determinar, você é artista plástico, você sabe disso, você deve ter visto determinadas obras de arte na sua vida que mudaram o seu estado mental e hormonal, provavelmente. Porque, mudei, minha ansiedade mudou, eu respirei diferente, e aí meus hormônios estão diferentes. Então, é meio
é esse domínio de consciência do que a gente pode construir em termos de imagem na dimensão de tempo tem uma relação direta com as questões emocionais, questões mentais que a gente pode estar propondo. É nessa linguagem que eu estou tentando trabalhar com vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o que você trouxe em relação naquele estado emocional, mental, os hormônios disparam e a pessoa entra num código de visualização do espaço. Ela fica vendo daquele jeito. Ela sente o espaço de outro jeito, ela sente o tempo de outro jeito. É isso mesmo. Ela provavelmente fica com a cara estática, concentrada, né, assim e tal, e com os olhos arregalados, né, olhando mais no infinito. Deve ser mais ou menos assim, eu imagino. Mira, Professor. 2 pontos. Sobre isso que ela falou, eu acho que talvez fosse interessante vocês pesquisarem, porque para os gregos eram 2 tipos de tempos, né? O tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Então, a ideia do tempo de Cronos é o tempo cronológico, onde ele é medido por dias, horas e por aí vai. E o outro tempo é aquele tempo que ele não é mensurável, né? Que é aquele momento específico que a gente vive, que, como você disse, ele pode se expandir ou contrair dependendo da situação. E o outro ponto é que eu mandei aí no chat uma imagem que talvez fosse interessante vocês darem uma olhada, que eu vi de uma professora japonesa um dia, ela falando sobre essa questão do tempo para os japoneses, que ela faz umas espirais, e essas espirais são contidas dentro de uma linha que é chamada de tempo histórico. Então, ela mostra que quando essas espirais chegam no ponto desse tempo histórico, a gente vive o agora. É como se a gente estivesse nesse aqui e esse agora fosse todos os momentos em que isso pega dentro desse tempo histórico. E o rastro que deixa é justamente essa questão que vocês estão falando, né? Tipo, de todo o rastro que vai e por aí vai. E ela falou que uma frase que eles têm para distinguir isso, para falar sobre esse tempo, é o sei, shi, sei, i. Que o sei é tipo honesto, sincero, shi é coração, aí repete o sei, que é o sincero, e I, né? Que é a ideia do, tipo, o honesto, coração e conhecimento, intenção. Então, tipo, estar em cada presente, porque cada presente é único. Perfeito. Pronto, é só isso que eu queria dizer. Você podia ter me ajudado antes. É isso, é exatamente isso. É presente, consciente, sentindo e vivendo. E isso deixa, obviamente, um rastro de imagem, mas para quem está propondo e construindo a imagem, ele precisa estar nesse estado, nessa proposição, né? É isso. Tudo isso que a gente estava falando agora, sintetizado nisso daí que você trouxe. Perfeito. Mira, Diga. boa noite. Boa noite. Bom, Leandro. Então, tudo e você? Então, o Platão, fotógrafo, ele faz isso, ele traz de cada pessoa que ele faz a fotografia esse valor de memória afetiva. É por isso que a foto dele é tão impactante e traz, quando você olha para a fotografia, você consegue, sem saber muito da história daquela pessoa, a gente consegue captar algo. É por isso, ele traz esse valor de memória afetiva? Eu acredito que ele traz esse valor de memória afetiva porque ele vive esse valor de memória afetiva. Você não consegue enxergar aquilo que você não tem dentro. Eu duvido que um bom fotógrafo de retratista consiga fazer bons retratos se ele não tem aquela imagem dentro dele com a pessoa. Eu acho muito difícil ele provocar, falar, não, faz assim, faz assado, vira o rosto, agora contrai, não, agora fica triste. Agora, eu acho essa condução muito difícil. Talvez com atores, assim, talvez isso aconteça, mas a gente sabe também. Então, é isso. Só que o que eu estou tentando trazer para você, nesse ponto, para vocês, eu acho, nesse lugar, é que isso exige uma relação de estar no momento, de estar presente, de sentir a pessoa, de sentir o que ela está provocando, de escutar a pessoa. É um processo de construção de relação com. Por isso que o Santo Agostinho falou aquilo lá. Quando eu estou vivendo, beleza. Agora, se você me pedir para explicar, acabou. Entendeu? Ou seja, quando o Platão está fotografando, beleza, porque ele está com o cara. Agora, você pede para ele explicar o processo. Platão, como você está fazendo isso? Aí acabou, ele não está mais lá. Acabou. Então, quando ele tirou a foto do Gaddafi, você consegue ver a foto, a maldade, o mal, uma energia má na expressão daquela pessoa. Não necessariamente o Platão tem o mal dentro dele, mas ele consegue, por isso que você falou, de captar isso, é isso? Ele sabe qual é o mal do cara. Ele sente, ele sabe, ele tem dentro. Só não escolheu ser, talvez, não sei. Mas ele tem.
Nesse retrato que você está falando especificamente, para quem não conhece esse trabalho do Platão, lá no Netflix, ele fala, é muito legal porque ele fala, ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para a América. O cara estava fazendo a proposição de imposição, né, entre aspas, de maldade, ele estava se impondo. E o Platão era só um veículo, ele se colocou como veículo. É isso, é consciência, ele sabia qual era o papel dele naquele momento. Para construir a imagem tem uma relação direta com saber qual é o seu papel nesse momento. Para um fotógrafo, isso é instantâneo. Para um desenhista, isso é construído. Para um arquiteto, isso é planejado. Você tipo, caraca, eu preciso... Tá, a temporalidade é diferente dos rastros. Uma obra de arquitetura é diferente. A fotografia é outro estado de tempo em relação à produção. Mas sempre lá, né? Por isso, grandes projetos de arquitetura vêm de muitos processos de entendimento, de proposição, de lógica, são super complexos. Mas é isso mesmo. Valeu, obrigada. Que isso. Eu tenho uma questão aqui, que você, um pouco atrás, você falou sobre a estrutura, né, do tempo no espaço, e depois você usou o tempo como consciência, né, até das pinturas japonesas. Eu queria saber se eu posso, digamos, não relativizar, mas se eu posso considerar essa consciência como, de repente, uma diferença de perspectivas. Vamos por uma diferença de realidades também. Em que sentido? Me ajuda um pouco mais, rapidinho. No sentido estrutural mesmo, de ação, de como eu vou usar o espaço. Sim, total. Você já viu um predador usando espaço para pegar uma caça? Dinâmico, é reto. Sim, Val. Ele precisa resolver, entendeu? Com certeza. A sua relação com o espaço, principalmente para uma galera que precisa navegar sobre o espaço para dimensionar a sua imagem, ela é o grande lance. Total. E ao mesmo tempo, quando, no caso da arquitetura, o Gione trouxe essa questão no encontro passado, como eu, quanto projeção de espaço, quando eu vou desenvolver o sketch, qual é o seu ponto de vista, que é para mim a visão do cineasta lá. Eu sempre tento discutir esse ponto, né, com quem está vendo matéria comigo sobre cinema, é que o ponto de vista que você está dando é o do espectador. O cara que está com a câmera no cinema é o espectador. Então, qual é a dinâmica dele no espaço? Ele está estático, ele não está, ele está de cima para baixo, ele vai para o lado, ele está acompanhando, ele está no ombro do protagonista, ele é o protagonista, ele está em cima do protagonista. É isso, essa dinâmica. Exato. E essa dinâmica fluidez. Fluidez. Exato, fluidez. Só que a fluidez gráfica, nas perspectivas de tempo, quando insere o espaço tridimensional, elas têm uma relação muito direta com o tal do ponto de fuga, com a perspectiva. É só ver aquele filme do Hotel Budapeste que você vai entender isso rápido. Ele tira, ele faz tudo central, legal. É tudo plá, 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 plá. É outra dinâmica. Parece um filme renascentista contemporâneo. Só para quebrar um pouco a cabeça com essa conclusão que a gente chegou, quando eu falo desse tempo como consciência, eu falo também da consciência do espaço, partindo do pressuposto de que o que você falou na última aula, da questão do conceito de tempo e espaço ser a mesma palavra no japonês, no ideograma lá? Sim, perfeito. Só não esquece que você faz parte disso. Claro. Não isola fora de você. Essa é a nossa conversa aqui. Não isola isso fora. Participa porque senão vira intelectual à distância, entendeu? É o lance que o Santo Agostinho colocou, é o que o Platão coloca também, o Platão, o fotógrafo. Você precisa estar vivendo o processo. Né? Você está desenhando, sei lá, o Vitor está desenhando um game, que eu estou vendo ele aqui. Aí ele está desenhando lá o game, para o cara que está na narrativa lá de todo aquele circuito, aquele processo inteiro, qual é a relação dele com aquilo? Acelerou a nave, não acelerou, ele percorre mais rápido. Esse é o que ele vai transpor do que ele vive para o personagem do game, para que o outro viva aquilo. Se a gente esquecer de que a gente coloca nosso ponto de vista sobre o trabalho, a imagem morreu, ela some, ela vira um copia-cola de algum outro lugar. Esse é um ponto importante. Não esquece que dentro disso, tudo que a gente está falando, essa viagem filosófica toda, você é um cara que se locomove no tempo e no espaço. E redimensiona o seu tempo e constrói a sua imagem para o mundo. Beleza? Mais algum ponto para a gente voltar? Eu. Varela aí.
Não, a questão da perspectiva com o tempo, eu achei super interessante que você mostra primeiro aquela pintura renascentista, e aí você tem o tempo, as pessoas estão ali sentadas, calmas, lindo. Então, a situação é boa e você tem o tempo para percorrer, e lá no final ver a natureza, voltar na escada e tal. Aí, quando chega o Picasso, ele fala assim, olha, isso aqui tá uma bosta, não precisa perder tempo com isso, eu vou mostrar tudo de uma vez. Pá, eu vou tirar a perspectiva e vou botar todas as faces de uma vez só, você não precisa perder tempo mais com isso, porque não é legal. Ele tira pensa assim, o conceito de infinito no tempo tem uma relação muito, não religiosa, porque ali nos gregos não é bem isso, mas é uma relação com o divino. É uma relação com o infinito, que é o tempo, né, que a Amanda trouxe, o tempo físico, o tempo mais conceitual, o tempo é sobre isso. A galera do modernismo tira isso. É exatamente o que você está falando. Espera aí, para. Assim, estão viajando. A contemplação, o mundo, os fatos são outros. Não é mais esse. E aí o cara traz tudo na mesma proposição. Isso, para a gente da imagem, é bom como argumento. A gente saber, espera aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero temporalizar, eu quero fazer uma paisagem. Você tem fotos lindas de paisagens que eu me lembro até hoje, umas praias, umas coisas assim, que elas são infinitas. Assim, eu queria morar nas imagens, queria ficar lá dormindo assim nas imagens, porque elas são para esse lugar de sublime, de contemplação, de tal, tal, tal. E ao mesmo tempo, às vezes a gente tem, e você também tem esses trabalhos, eu já vi algumas coisas assim suas, que não é sobre isso. É sobre o aqui e o agora. É sobre a parede daquela senhora que tem história, que vive toda essa profundidade, essa beleza dentro dela, dentro do hábito cotidiano, dentro do simples. É isso que eu acho legal, que a gente pode perceber os nossos discursos e as nossas necessidades de expor os nossos conceitos, os nossos sentimentos através de várias dinâmicas. O Picasso trouxe uma parede, né? Faz uma parede, é um muro, né? O Picasso. Eu achei interessante essa ligação, que a perspectiva faz a ligação do espaço com o tempo. Perfeito. É isso aí. Foi o que eu entendi também. É exatamente isso. Ela faz uma ligação com o espaço no tempo. Por isso as fotos de paisagem são sempre muito... A gente fica, porque é uma perspectiva longa, né? Geralmente, talvez não seja tão central, mas às vezes muito longa, né? Maneiríssimo. Vocês são incríveis, vocês me dão mais vontade de falar mais, eu acabo com o negócio aqui. Mais alguém? Mais algum ponto? Eu vou voltar lá para o nosso esquema. O chat aí tá fervendo, viu? Eu não consigo acompanhar. A copinha aí eu guardo ele sempre aqui, vai ter um monte de coisa legal. O lance da Amanda mesmo lá é fantástico. Eu não consegui abrir aqui, mas imagino já o ponto de vista dela. Bora lá, então. Caramba, isso aqui é bem legal. Tipologias dos rastros. Eu mudei esse nome de tipologia só para a gente ficar mais chique aqui, que seriam justamente os tipos, né? As lógicas de rastro que existem para a gente mensurar essa ideia de tempo. Galera, eu escolhi algumas, mas quando eu comecei a desenhar, eu falei, nossa, isso tem tanta variante, tanta possibilidade, que eu sinto assim que vocês colaborem, por favor, e tragam vários outros pontos de vista. Eu trouxe essas 3 para a gente simplificar, mas tem muitas outras coisas, que é a forma do rastro, é o ritmo do rastro e a temporalidade do rastro, ok? Ou seja, se ele tem um desenho assim, o assado, se ele é diagonal, se ele mais estático embaixo, meio piramidal, se ele coisa desse tipo, como ele acontece, a rotina dele, e essa temporalidade, se é infinito, se não é infinito, se é mais efêmero, se é cíclico, coisas desse tipo, tá? Eu coloquei aqui alguns para a gente entender. Claro que muitos de vocês podem ler outros aspectos, isso pode contribuir bastante. Então, nessa foto, por exemplo, do Bresson, eu categorizei ela como linear, contínuo, que tem essa visão de continuidade lá, com uma perspectiva meio longa, né? E presente e futuro. Aqui tem um ponto importantíssimo. Muitas das questões de abordagem, ou seja, do pensamento desses caras, por isso a briga lá, o Saulo trouxe a briga do Bresson com o Capra, né, Saulo? Foi isso? Você está homenageou a fotografia Robert lá? Frank. Robert Frank, professor. Robert Frank, tá. Então, a briga desses caras é sobre conceitos. Muito provavelmente, essa visão
do futuro, essa visão que o Bresson trazia, tal, era uma crítica entre um e outro. Se a gente colocasse aqui uma fotografia, por exemplo, do Ansel Adams, que é paisagem, a perspectiva longa e infinita, é a foto que a Elaine falou, o Bresson talvez discutisse também. Então, essa categorização de relação espacial e tempo, ela tem muita indicação dos conceitos que o fotógrafo está trabalhando. Tá? Aqui, no Rodchenko, circular, contínua, temporal, ela é sobre o tempo, mas é um pouco, vai acontecer alguma coisa, a coisa está rolando, está estática, mas, putz, vai acontecer alguma coisa. Aqui no Ziegfeld e Hansen, pontual, ou seja, são pontos de conexão, tem ritmos pontuais, não são lineares, né, como esses que a gente tem aqui, claro que tem pontual, mas a linha é muito forte, são bem mais pontuais, ele é contínuo, ele fica num circuito fechado, né, desses 3 chapeuzinhos, e é sobre o presente, é muito sobre o presente. Né? Aqui, já na do Kandinsky, é super linear, pontual, só que ela é super gravitacional. Né? O ritmo dela é um ritmo de pequenos pulsos, é muito musical esse ritmo, que era uma palavra que eu poderia ter usado também, e muito atemporal. A gente não consegue medir aqui as discussões de tempo, assim, não consegue medir isso aqui, não tem um tempo estabelecido, isso é um conceito que ele está trabalhando. Aqui, nesse fotógrafo, no Shema Maddox, aqui, é um chileno, super interessante, é um fotógrafo surrealista, então ele traz essas discussões assim, meio, né, contrárias ao objeto, e aí justamente essa ideia, só que, olha que interessante, ele é bem linear, são linhas, planos e formas muito concisas, essa ideia de oscilação no ritmo, né, um ritmo esse copo meio, lembra a origem. né, meio oscilante, sim, total, é essa discussão aí que ele está fazendo. E é sobre o presente, mas é um presente que já aconteceu. Por isso o surrealismo do quadro, da foto, que é um presente que já aconteceu. Ela é estática, ela é presente, mas tá, de onde veio esse movimento? Tem passado. Por isso que ele é um fotógrafo surrealista, porque ele desloca o tempo e o espaço. Ele desloca para uma lógica que não é uma lógica natural do que a gente entende. Esse copo deveria estar se movimentando, fisicamente falando, para a água se movimentar. É isso que ele está discutindo aqui. Aqui o Alexander Calder, que é um artista plástico que trabalha com esses trabalhos, tem essas visões mais, como é que chama? São coisas mais físicas, né? Assim, daqui a pouco eu lembro o nome que eles usam. Também é bem pontual, gravitacional, e também não tem uma discussão de tempo aqui, mesmo com esse ritmo visual da foto, esses módulos eles ficam suspensos, né? Eles ficam sempre se movimentando, mas num tempo que a coisa não desenvolve para lugar nenhum, certo? Aqui já é um quadro, um pôster, desculpa, político. Então, super direto, linear, contínuo e presente, assim, é sobre agora, entendeu? É o momento que isso estoura, né? A Revolução Russa lá na União Soviética. Aqui também super estrutural, super linear, assim, as linhas do sofá, os triângulos, né? A moça e tal, é contínua porque ela está estática, olhando para a gente assim dessa forma muito, né? Com perspectiva central também, e sobre o presente, né? Mas é um presente que desloca. A temporalidade é estranha nesse quadro aqui, nessa fotografia, né? Aqui o grande... Oi? Alguém quer falar? A grande sacada aqui da Mona Lisa, para mim, é uma visão particular, mas nessa lógica que a gente está trazendo, ela consegue ser linear e não linear. Ela tem linhas, tem contornos, tem tudo isso, mas ela tem o esfumato lá, que é esses contornos mais sem delineamento muito forte. Ela é contínua, é bem renascentista, assim, nesse sentido de perspectiva, e atemporal. Então, ele consegue, só que ele dá isso em 3 pontos de vista, que é o centro, né, do coração, no ventre, que está nas mãos, e nos olhos, né, na parte de cima do olhar. Então, ele consegue ficar jogando a gente sempre para o centro, mas deslocando isso numa temporalidade infinita, assim. As questões da Mona Lisa são muito gráficas, muito matemáticas para ele ter chegado a toda essa incógnita que ela tem, que a gente não descobre muito bem qual é a resposta, qual é o tempo, se ela está sorrindo ou se ela está séria, se ela é mulher ou se ela é homem. É tudo dúbio aqui, né? Ele fica brincando com a gente nesse aspecto, né? Que é o grande lance da obra. Ele não responde as coisas. Aqui, ó, ela tem uma característica similar ali dos centros ópticos que a Mona Lisa traz, mas é completamente diferente por essa atemporalidade ser uma memória, né?
ser um negócio meio passado, assim, parece que ela está lembrando de algo, tem um negócio meio, uma provocação de temporalidade diferente nesse rastro aqui, certo? Aqui uma Polaroid do Andrei Tarkovsky, que é um cineasta russo, e ele é muito forte nisso. As obras dele são muito fortes na discussão do tempo, por isso eu trouxe ele aqui. Ele consegue ser contínuo e descontínuo, a gente vê que tem um caminho, mas a névoa desfaz esse caminho, então a gente não sabe, desfoca tudo do que a gente imaginou de percurso. Ele não é linear, não tem nada muito delineado no quadro, nem pontual, é tudo meio efêmero, e é atemporal e onírico. Essa palavra é importante para a gente. Onírico, ele está nesse lugar que o tempo tem uma outra dimensão de fala, que para a galera que trabalha com imagem, que constrói imagem nos sentidos mais amplos, que a gente está falando, som, arquitetura, desenho, nananana, é muito interessante refletir sobre essas coisas mais oníricas também. Essa possibilidade de eu trazer pelo elemento gráfico essa sensação de não realidade, assim, de peraí, cara, isso é sonho, isso é real ou não? Isso é muito sobre a condição de tempo, tá bom? Aqui são as Polaroids dele, uma série de Polaroids que ele traz, e todas vocês veem que tem uma característica muito outonal, muito efêmera, muito... outra lógica de tempo, né? É outra dinâmica de tempo que ele tenta trazer. Então, dentro dessa visão de forma, ritmo e temporalidade, os aspectos da forma é muito sobre esses caminhos, essas linhas, se tem a linha delineada, se não tem, se tem esse borrão, esse efêmero, se é uma linha contínua, se é uma linha toda intercalada, se é uma linha que você não consegue delinear de uma forma reta. No ritmo, tem essas constâncias, né? Pode ser constante como pode ser inconstante, tem as dinâmicas também dentro do ritmo, e tem esses elementos do ritmo que são meio quebrados, né? Que é o ritmo não linear, assim, é um ritmo meio todo mais do jazz ali, da galera que quebra esse ritmo. Sobre a temporalidade, muito sobre esse tempo imaterial, meio céu, assim, meio tempo não terreno, e sobre o tempo terreno, que é uma coisa mais estruturada, mais cronológica. É um pouco o que a Amanda trouxe, né? Do tempo Kairos e do tempo Cronos, né? Desse tempo cronológico, desse tempo efêmero, assim, desse tempo que a gente não consegue tangibilizar muito bem, é sobre sempre o presente, né? Que é um tempo mais conceitual. E as direções também do tempo, se é passado, se é futuro, se é presente, tá bom? Eu vou falar disso lá na frente. Então, bora para uma prática aí. Eu pedi para a Manu trazer para vocês esse ponto. Vocês trouxeram aí o papel, 2 moedas e a caneta? Tudo certo? Positivo, positivo. Positivo operante aí? Então, bora lá. Quando a gente vê o papel, coloquem aí o papel e as moedas distantes aí. Dessa forma que eu trouxe aqui para vocês. Vocês devem estar com papel estreito, né? Que eu pedi para cortar o papel. Se não tiver com papel estreito, pega o A4 assim, ó. Dobra ele no meio, no sentido de comprimento dele, não da largura, para ele ficar bem estreito. E coloca as moedas no papel estreito. Só de estreitar o papel, a Amanda já trouxe esse ponto, já ficou uma outra dinâmica gráfica, né? A temporalidade já ficou meio tensa aí, certo? Beleza. Aí eu quero que vocês façam aí, entre uma moeda e outra, vocês façam uma linha, certo? Pode ser reta a linha, mas façam a linha, ok? Com a caneta. Eu não estou vendo aí vocês, então não sei como é que vocês estão. Se alguém tiver dúvida, algum ponto, me chama aqui, por favor. Então, eu tenho 2 moedas, tenho o papel estreito e tenho essa linha, certo? Contínua. Quando eu faço essa linha direcionada e reta, eu percorro essa distância gráfica de uma forma muito, inclusive, racional, assim, muito direta, muito pá, é isso. Dificilmente a gente, a não ser que você esteja construindo através de desenho, de recorte, coisas desse tipo, você vai ter uma relação tão direta assim. Quando a gente está construindo o nosso espaço, geralmente dentro do percurso entre um ponto e outro existem coisas, não é um vazio absoluto assim. Essas coisas fazem com que esse tempo comece a ser redimensionado. Então, queria que vocês virassem a folha de cabeça para baixo, botassem as 2 moedas de novo,
e fossem para essa dinâmica aqui, ó, horizontal ainda, tá? Eu não trouxe o desenho horizontal, mas agora percorram de uma linha a outra, fazendo curvas bem devagar, com calma, respira, aproveita para respirar, a gente dá uma acalmada, e faça esse percurso com a linha curva, como um rio, como o que eu pedi para vocês fazerem em termos de performance lá. Eu vou colocar as moedas desalinhadas assim também? Pode ser. Acho que elas desalinhadas ajudam a percorrer mais ainda. Tem mais espaço, né? O que vocês sentem em relação ao tempo? É óbvio que ele aumentou. Mas como eu dimensionei agora a relação do espaço com a linha e o percurso que me deu o rastro de tempo e que me deu o desenho. Como vocês sentem isso? Qual a diferença vocês sentem em relação a uma e a outra? Uma é objetiva, a outra é sinuosa. Eu sinto, Daniel, uma espécie não, um pragmatismo de fato na linha, no traçado retilíneo que você pediu anteriormente, no sentido de pragmatismo filosófico, né? Daquela crença que ela é como aquele negócio que eu não sei o nome, que você bota no cavalo para ele só enxergar para frente, né? Então, é uma espécie disso. E é como se fosse uma delimitação do nosso espaço, só que inconsciente, que foi pré-estabelecida, né? Através de um enunciado. Alguma coisa, ótimo. Você conhece alguma coisa na natureza absolutamente reta? Não. A reta não. é um conceito humano. É exatamente a discussão que você estava querendo trazer lá sobre a visão política. É uma estruturação de conceito humano e racional, certo? Por que eu estou propondo isso aqui para vocês? Para perceber, é claro que vocês já sabem, mas quando a mão percorre o papel, vocês começam a sentir que, peraí. Se eu pedisse para vocês agora, vocês têm duas folhas aí, põe as moedas agora, a folha vertical, as moedas distante, certo? E bora fazer o percurso, só que agora vocês vão fazer essa mesma curvatura, esse mesmo caminho, da forma mais lenta possível que vocês puderem. Mais lento possível. Eu quero que vocês consigam sentir o pulso de vocês tremer. A linha ser uma relação inteira entre você, a tua mão e o desenho. Ou seja, a gente perde, que é um pouco do que o Lucas está trazendo, a gente perde qual é o nosso tremido, o nosso pulso. A gente não sabe como é que a nossa mão desenha mesmo. A gente não sabe qual é a firmeza dela. A gente vai fazendo as coisas de uma forma muito dura. E esse percorrer de tempo não consciente, que é esse muito jogado, muito estressado, que é o que a gente vive, é justamente uma construção de imagem sem percepção. É o fotógrafo que chega no negócio e não olha nada. Ele não sentiu, ele não conversou com o cara, ele não escutou o lugar, ele não observou vários pontos, ele foi lá e apertou o botão. É o arquiteto que não desenvolveu uma relação com viu qual é o sol, quais são os pontos ali das estações, entendeu o terreno, os declives, entendeu os vizinhos, entendeu a rua, entendeu a cidade. Ou seja, essa linha um pouco mais devagar, essa linha de composição do tempo, ela é uma relação, de novo, sobre nós mesmos. Então, o exercício que eu faço de desenho mais assim contínuo, que eu sempre faço, é pegar folhas quadradinhas, porque o quadrado ele é tenso para desenhar nessas coisas, fazer linhas, várias linhas dessas assim, devagar, e achando os desenhos que eu quero. A linha vai me entregar o desenho que eu quero. É como se o fotógrafo sentasse e esperasse a imagem tocar ele. Aí ele fotografa. É dessas discussões que a gente está trazendo. Só que o espaço e como você percorre ele é que vai dar essa discussão. Ou seja, como você está percorrendo o seu espaço. Quando a galera é fotógrafo de arquitetura, eu sempre falo isso. Você olhou por fora, por dentro, entrou, subiu, foi embaixo, em cima, olhou todos, ou seja, olhou a escultura de todos os lados, que é um objeto arquitetônico, é importante. Passem para a folha quadrada agora. Coloca as moedas.
que vocês sentem quando, sem desenhar nada, sem botar o espaço, sem desenhar nada? Qual a diferença entre a folha quadrada para a folha estreita? O que vocês sentem? Eu acho que tem menos atração do que na... Menos o quê, Jônio? Menos atração. Menos atração. Matou. É isso. A folha quadrada, os elementos quadrados, para disposição de circulação no espaço, eles têm menos atração. É exatamente isso. Então, vou cortar minha foto quadrada, menos atração. Vou modular uma sala quadrada, ela é mais estável. Ela é para ficar mais quieto lá, mais quietinho. Menos atração. Então, a dinâmica do quadrado, menos atração. Ela não puxa. O tempo é outro no quadrado, hein? Por isso que é pouco visto na natureza e muito usado nas tradições, que nem a gente viu lá no outro encontro. Beleza? Só botar as moedas em cima, a gente já sente esse tipo de coisa. Se alguém tiver algum outro ponto de vista, só trazer. Tabata, isso é em homenagem a você agora, Tabata. Tempo interno, psicológico, e tempo externo, físico, coisa, fora. Certo? Olha só que interessante. Essa imagem é do filme lá, o Stalker. Quem não viu, veja. Esse filme é difícil, porque esses filmes meio cult assim, estão sumindo. Dos Netflix não tem coragem. Nesse filme aqui, a proposição do Tarkovsky é sobre uma temporalidade diferente. Eles estão num ambiente que foi como se tivesse tido energia atômica lá no negócio, então tem muitos fenômenos diferentes. Mas olha que interessante a imagem. Ela é pontual, ela é estável, é um tempo meio estável, mas ela é totalmente atemporal e onírica. Tem o elemento da cor, o elemento das texturas, os pontos que eles estão em relação ao outro, os deslocamentos, principalmente esse background que parece um elemento pictórico, assim. É muito onírico o trabalho do Tarkovsky. É um tempo interno. Essa foto aqui também, onde você tem esse enigma, que é esse cachorro preto, esse cara deitado num riacho, e essa água escorrendo, também me dá uma impressão muito psicológica de visão temporal. Não é uma visão, não é uma temporalidade objetiva. A gente se perde, cara, o que é isso? Que cachorro é esse? A gente fica se perguntando sobre as questões objetivas. Quais são as respostas retas? Não tem papo reto nessa fotografia. Aqui também não. As escalas, a curiosidade, esse lugar que é vazio, essa igreja que não foi construída, ou que perdeu a construção dentro, são perguntas, é sempre sobre perguntas, é um tempo psicológico, certo? Aqui, para mim, é a melhor, assim, mais clara sobre o tempo psicológico. Alguém me ajuda aí? O que vocês veem nesse tempo aqui? Por que eu trouxe ele como psicológico? O que vocês acham do cachorro com essa paisagem? E aí? Acho que é que a gente vê o silêncio, não sei. Eu vejo... Eu te interrompi... Acho que não, a Raquelzinha falou rapidinho, pode tocar. Tá. Eu vejo como uma experimentação, digamos, até comparativa, em que ele usa o homem como... Aliás, o animal como o homem, no caso o cachorro aí que foi colocado, né, como assunto, né, e como personagem, vamos dizer, olhando para um horizonte o qual ele desconhece, e o horizonte está nublado de fato, e de fato nós não sabemos o que... Então, perfeito. Olha só o que você trouxe que é legal. As figuras, o espaço, os objetos no espaço, tudo leva a esse silêncio, essas incertezas, esse estado mais temporal, mas é onírico. Eu não sei que tempo é esse. É estranho esse tempo. Não é aquele atemporal abstrato, não é misterioso, é psicológico. É só essa provocação que eu queria trazer para vocês. A nossa obra pode ser também psicológica, certo? Ela pode ser mais simbólica quando ela vai para cá. Quando a gente vem para alguma coisa mais
pontual, como o trabalho do Rodchenkov, apesar de ser muito conceitual, ele é muito menos psicológico. Ele é muito mais político, nesse sentido de proposta, de projeção, de fala. É mais direto, é mais reto, certo? É mais geométrico, menos geométrico, mais geométrico. A geometria, às vezes, traz essa questão do tempo mais objetivado, né? Às vezes. Propaganda da Revolução Russa, né? Exato. Olha que interessante também. Super externo e super interno. Porque ela não movimenta, ela parece uma bonequinha. Eu fico, caraca, o que essa menina está sentindo, velho? Será que ela está bem? Será que ela está desesperada? Ela não é incógnita. O poker face dela aí, a galera gosta dessa frase, eu acho interessante. Ela é incógnita, eu não sei o que é. Eu não consigo ter respostas muito claras. Então ele consegue ser interno e externo. Muito comum aí nos trabalhos também que querem brincar com isso. Aqui já é mais externo, mais objetivo, mais linear, mais pontual, mais temporal, apesar de ser contínuo, certo? Beleza? Interno e externo. Eu não sei qual é essa raiva toda, certo? Mas é momentânea, é temporal. Então, aqui também, geralmente os retratos, quando a gente acerta, isso aqui é bem importante aí para o que a Leandra trouxe, para a galera que trabalha mais no campo da imagem visual fotográfica e do desenho também, quando eu revelo no externo um posicionamento emocional, dependendo dos códigos, principalmente do movimento do corpo e do olhar, eu jogo para a gente ler o interno. Eu pego um desenho, sei lá, os desenhos, eu estou vendo a Raquel aqui, já estou lembrando dela. Vejo os desenhos da Raquel. Ela temporaliza para a gente alguns aspectos, a gente fica ali suspenso, é um brincar, e a gente vê um detalhe do cabelo que voa, a gente vê um posicionamento da mãozinha, nas filhas dela, a gente começa a decodificar os internos. Se está feliz, se não está, se tem valor, se não tem, mesmo com o cotidiano. Ela traz o elemento do emocional para a gente refletir nos aspectos da simplicidade externa, do brincar no parquinho. Essa é a sacada. O grande degrau para o emocional. É ter atenção do que é interno, o que anima a pessoa a viver aquilo. Como esse rapaz que está... A animação dele não é muito no sentido de eufórico. A alma dele tem lance ali dentro. Ele tem insatisfações, tem dúvidas, tem questionamentos, o cara está meio de saco cheio. Mas a gente sente graficamente isso. Ok? Interno e externo. Tudo bem até agora? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos, pode tocar aí. Então, agora os porquês, né? Por que usar, onde usar e como usar. Eu já dei umas visões disso daqui para vocês, mas agora ser um pouco mais objetivo. Primeiro ponto, de novo, delimita o diabo do espaço para entender o tempo. Então, para delimitar o tempo, tem que ter a visão do espaço. Se não tiver o espaço resolvido, não rolou nada. Então, entender essa dimensão, qual é a que você está trabalhando, ela não precisa ser sempre linear, a gente pode ter elas meio em ilhas, pode não ser regular, mas delimita isso para você saber qual é. A gente brincou agora com o quadrado meu Deus, o quadrado tirou as forças, agora eu preciso ser mais impositivo na direção quando eu uso o quadrado. Então, a questão da espacialidade também da perspectiva, como elemento de navegação, quais são os elementos gráficos, se você quer botar no primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Isso é questão de temporalidade também, certo? Não é só lateral, mas é também em perspectiva. Então, elementos no primeiro plano são muito fortes para dizer se o tempo de percurso até o último, ok? Entende também se o trabalho tem essas discussões, né, de espaço em outro sentido, pode ser circular e por aí vai, ok? E se você também está trabalhando com um objeto, igual a Amanda estava me provocando lá, mas espera aí, o próprio ciclo em si já tem discussões sobre o movimento? Tem. E você colocou ele aonde? Ele é um recorte, como o que a gente viu aqui, é um recorte, não está em lugar nenhum. Está numa superfície, inclusive, quadrada, que é comum, mas ela não faz parte da moldura. Aqui tem uma parede. Então, presta atenção também, quando você der a espacialidade, se o seu elemento gráfico, que aqui é só o círculo, aonde ele está sendo observado. Aqui a parede branca isola, então tudo bem.
fica dentro dessa superfície, né? Que pode ser retangular e por aí vai. Se ele é fechado, se está fechadinho, certo? Ou se está aberto. Sua imagem pode flutuar também. Ela não precisa ter borda, margem. Existem uns papéis aí para a galera do desenho, quem trabalha com papel, que imprime, com fotografia, que não tem que ser aquelas bordas amassadinhas. Aquelas bordas amassadinhas é tirar as margens. Eu não tenho linha reta, racional. Então eu refilei, hein? Aqui é sem refile, é flutuando no espaço, que é o rasgo, hein? Eu posso rasgar para tirar a regularidade. Eu posso pegar um retângulo assim bem curtinho e em cima eu rasgo ele. E aí eu dou uma montanha, crio uma outra proposição, certo? Então, primeiro passo, o espaço. Segundo passo, definir o rastro e o ritmo. Qual é o rastro que você está fazendo e qual é o ritmo? O rastro pode ser circular, contínuo, ele pode ser de diversas formas. Prestem atenção para vocês sacarem qual rastro gráfico você está trazendo. Ele pode ser linear, ou seja, pode ser um caminho daqui, desse ponto para o outro, linearmente, como nessa fotografia, certo? Ele pode ser pontual, que é o que a gente já viu. Ele pode ser contínuo, ou seja, os pontos estão de forma contínua, infinitamente, circulando. Isso é muita sacada do Bresson trazer essa foto assim, porque é um funeral onde as pessoas ficam andando em círculos. Elas estão discutindo conceitos. Uma pessoa morreu, por que elas vão andar em círculo? Não é aleatório isso. Tem uma ideia aí por trás, né? Pode ser dessa forma mais estruturada, linear, ou seja, em sequência, o ritmo também ser linear, não de linha só, mas de pam, 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 pam. Ou seja, mais sequencial, talvez seja a melhor palavra, e pode ser não sequencial, não linear, certo? Como o do Kandinsky. Nada linear aqui, tudo fora do esquema sequencial. É uma música que não é, né, delineada assim, certo? Depois que então que você entende o rastro melhor, e tem vários nomes que a gente podia trazer aqui, mas entende o rastro, essa é a proposta, você tem que direcionar a temporalidade. Para onde está indo esse negócio desse tempo? Qual tempo é esse? Se é temporal, se é atemporal, certo? Se é onírico, são 3 estados de tempo que eu propus para vocês. Dá para ter mais aí, mas tá bom esse, senão a gente já vai surtar. Então, esses 3, ok. E o grande lance aqui, que a galera ainda não está pegando, assim, está dando muita bobeira, principalmente dentro do universo da imagem visual gráfica, aí, que essa é passado, futuro ou presente. Futuro, da esquerda para a direita. Muito comum dentro dessa proposição nossa, principalmente no Ocidente, tá? Então, diagonal, ascendente, tal, futuro. Um futuro positivo, podia ser um futuro negativo. A gente podia começar a conjugar verbo aqui. Futuro, vou ter que fazer isso no Imago, viu, dona Isadora? A gente começar a fazer verbos assim, futuro ascendente, futuro descendente, futuro do tal. Começar a usar umas palavras, porque aqui são todos ascendentes, podia ser descendente também, certo? Passado, ou seja, da direita para a esquerda é um movimento. Ele está olhando para o passado, da direita para a esquerda. Então, é importante o movimento que você escolheu para gerar o tempo, certo? Tudo indo, por isso que eu botei a obra na esquerda para isso. Presente é frontal. O presente, quando a gente está falando do presente, do agora aqui, ou seja, eu quero temporalizar isso, é frontal. É de olho no olho, é aqui, é sobre agora, certo? Não tem ir para o lado esquerdo nem direito, é frontal, é de maneira frontal. Beleza? O que qualifica as 2 leituras dessa obra. Esse cavaleiro está voltando para o passado para enfrentar alguma memória, alguma dor, alguma coisa, ou ele está indo para o futuro como um vencedor, como aquele que ganha, tal. Muda a leitura da obra todinha, hein? Todinha. Simbolicamente, a direção que você coloca muda a leitura da obra. Ok? Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá. Então, bora para as práticas. Eu vou passar para vocês e a gente conversa um pouco aqui. Exercises. Como? Vou passar os exercícios, aí a gente dialoga aqui mais sobre vários pontos. Exercício. Primeiro exercício. Exercício para o corpo. Para que a gente está tudo parado, sentado num monte de cadeira, vamos começar a fazer outras coisas. Então, quero, né? É um pedido, uma solicitação veemente, que vocês caminhem
Aí uns 50 metros eu tinha posto 100 e falei, putz, 100 a galera vai chiar, vai ser uma xaropada, mas vou botar só 50, então. Caminha 50 metros com 3 diferentes passados, você vai caminhar 3 vezes, certo? Então, primeira caminhada, seu passo normal. Vai caminhar 50 metros, tá, beleza. Segunda caminhada, você caminha com metade do seu passo normal. E na terceira caminhada, você caminha com a medida do seu pé, certo? E saca isso. Como é essa experiência de caminhar na medida do seu pé e relacionar o seu deslocamento. O que você percebeu desse espaço? Eu tenho certeza que, assim, eu já fiz isso algumas vezes, já vivi essas experiências malucas assim. Quando a gente dimensiona o tempo de uma forma muito mais devagar, a gente olha para o espaço de outro jeito. Nos primeiros 10, 15 metros, você vai querer me matar. Vai falar, desgraçado, Mira, que exercício chato, me sinto um idiota, agora você vai estressar, vai brigar comigo, tudo, faz até o final. Quando chegar nos 20 metros, você vai começar a acalmar. Quando você chegar nos 30 metros, você vai começar a olhar o espaço, com muito mais percepção e vazio, muito mais calmo para olhar as coisas, certo? Aí minha dica para vocês, tem uns links aqui que eu vou subir para Manu passar para vocês, esse filme aqui, o Baraka, a cena final desse monge aqui, né? Que é um monge que ele vai andando no meio da cidade, tipo, muito cheia, com esse sininho e passo no tamanho do pé. E ele ainda dá um tempo para dar outro passo. Então, é disso, essa redimensão do tempo, para a gente tomar mais consciência dela. Música. Essas duas foram escolhas bem, assim, fiquei bem feliz de escolher essas duas para vocês. Escuta essas duas músicas, para escutar as duas, não é para escolher só uma. E aí é para sentir, tá? Não precisa fazer aquela escrita, porque vai ser mais complexo, mas são duas músicas. Uma é o Inverno lá do Vivaldi, das 4 estações, e a outra é o Ambiente de Aeroporto do Braiano, que é um dos primeiros estilos de música ambiental. Você não consegue perceber várias coisas que eu quero que vocês vivam nelas duas. Então, na do Vivaldi, vocês vão sacar ter uma visão. Se é linear, se não é linear, se é contínuo, se é descontínuo, se é circular, se não é circular. Pega tudo isso que a gente viu durante o curso aqui e descreva a do Vivaldi. Putz, eu achei que ela é isso, achei que ela é isso, achei que ela é isso, achei que ela é isso. E aí vocês pegam a do Braiano e escutem também a do Braiano e vai descrevendo. A do Braiano é mais longa, vai ter que ter paciência se quiser escutar todo, mas é uma questão de vocês, cada um escuta do jeito que achar melhor. Mas viva esse momento com diferentes questões, que a música é muito direta, ela é muito consciente, ela é muito sobre esse momento assim com a gente. Beleza? E o terceiro, que é o nosso mais preciso, assim, no sentido de prática mesmo, que é super importante vocês, dentro do campo de construção visual, estarem ligados nesse negócio. Eu estou pedindo foto para a galera do desenho, se quiser trabalhar com desenho, só que o desenho tem sempre uma construção de imagem dentro, né, para depois vir fora. Então, tem que achar uma maneira boa de fazer isso, se vocês quiserem propor, super legal. As fotos são 3 fotos, deve ser uma quadrada, uma horizontal e uma vertical. Eles vão incluir 2 elementos só, assim, objetivamente gráficos, né, que chamem a atenção, numa ponta e na outra, certo? E precisa deixar, então, esse espaço no meio, ok? Então, o foco, na verdade, é que existam os elementos, mas o foco é no espaço do meio. O que tem entre um elemento e outro. Quero que vocês invertam, vocês reflitam sobre o que tem entre os 2 pontos que estão chamando a atenção. 2 círculos, 2 quadrados, 2 retângulos, 2 cabeças, não interessa, seja o que vocês achem. Reflitam sobre o que tem entre, né? Às vezes vai ser vazio, às vezes vai ser abstrato, às vezes vai ser linear, às vezes não vai ser. Então, as dicas para vocês. Às vezes, o percurso entre um ponto e outro é super abstrato. O que dá uma visibilidade, uma musicalidade para o trabalho é muito mais não linear, né? Muito mais espaçado, muito mais calma, nesse sentido de muito mais onírica, muito mais psicológica. Isso às vezes acontece assim. Às vezes, a perspectiva é um elemento de temporalidade, ou seja, que você dinamiza. Então, presta atenção que você pode também botar elementos maiores no início e menores no final.
e ver o que tem entre esse percurso, né? Então, a proximidade do objeto no espaço é super característico para marcar o tempo também, e presta atenção de novo no que tem entre esse ponto do início e o ponto do final, se a sua fotografia, o seu desenho, o seu sketch for por esse caminho. E a última dica é, muitas vezes, esses elementos se repetem no meio e eles colaboram para o ritmo da obra, eles colaboram para que a gente veja o tempo de uma forma mais pontual, mais estrutural. E isso é muito comum acontecer, a gente usa bastante, né? Uma palavra tipográfica mesmo, assim, quando a gente usa as tipografias, a tipografia é isso, né? É manter o ritmo visual entre elementos que teriam desenhos diferentes, mas que eles têm relação. Então, preciso relacionar com. Por isso, a palavra tem vários, né, desenhos gráficos de tipos para a gente juntar numa unidade só. Então, pensem nesse tipo de proposição também, mas, de novo, quero que vocês tenham os elementos distintos e foquem no miolo. O que tem lá dentro do miolo? O que é esse miolo da imagem? Tudo bem? Dúvidas nos exercícios? Preciso mostrar mais alguma coisa aqui? Beleza. Ô, Daniel, na verdade, para conversar. Diga lá. Eu queria só fazer um comentário. Quando você começou falando desses exercícios que a gente deve fazer durante a semana, eu fiquei pensando assim, é claro que há aquela questão do espaço medido, né? 50 metros. Você pediu para a gente caminhar 50 metros, né? Sim. Então, e aí não dá eu comecei a pensar... Faz de 10 em 10. Uhum. Aí eu comecei de 3 em 3. Exatamente, é porque aqui não tem muito espaço. Moro no apartamento, né? Enfim. Aí eu comecei a pensar numa característica humana que é aquela mania da dominação, né? No sentido de que nós temos não sei, uma atitude, talvez, uma ação assim, meio que involuntária, né? No sentido de dominar as coisas, dominar a matéria, dominar o metafísico, né? E aí, meio viajando assim. Calma, e aí, de achar que é Deus, você está tentando dizer isso, vai. Mais ou menos isso. E aí eu comecei a pensar no seguinte, cada passo, cada vez que a gente estiver fazendo esse caminhar, dados as diferentes passadas, né, que a gente tiver, a gente meio que de forma, de cada um, né, individualmente, meio que de certa forma, vai tentar, digamos, obter o controle sobre essa fluidez, sobre essa temporalidade, né? No quesito de qual o tempo que vai levar para eu percorrer essa distância nessa passada bora ou nessa. Ó, muita mente. Pensa muito. Pensa muito. É ótimo pensar, mas vai lá e anda. Depois você relata. Pode crer. Não, você vai chegar lá com várias expectativas, o coração já vai estar pulando, vai estar calmo. Vai lá e anda. Eu tenho muito essa... A questão de hoje é essa. Vai lá e anda. Vive a parada lá, tá bom? Fala, Mazé. Quase um exercício de Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi Chuan é uma dimensão de tempo e espaço. Sim, você faz o... Você já treinou Tai Chi? Não, eu tô doido para fazer o Aikido. Louco para fazer Aikido. Eu nunca fiz, mas o Tai Chi você faz o movimento muito devagar, que é para ele sair perfeito, né? Uhum. Porque você treina Você faz Tai Chi? Hein? Você faz Tai Chi? Não faço mais não, mas já fiz um tempo atrás. Você imagina fotografar o povo do Tai Chi no escuro com uma lampadinha na mão, assim, ó, fazendo o percurso visual, porque aquilo ali é tudo desenho, né? Não sei se você saca esse negócio dos katas, dos katis ali, que é tudo desenho, né? É tudo forma circular, recebe o mundo, se coloca, avança, é círculo, reta, triângulo, é tudo isso. Ia ser interessante ver o percurso gráfico, o rastro, né, visual do Tai Chi. Eu acho que total, é por aí. Mas o tempo é fundamental, né? O tempo tem que ser o mais devagar possível, né? Para que o movimento seja aperfeiçoado, né? Eu acho que o fluxo aí, que foi do que a gente conversou hoje, qual é o fluxo, né? Qual é o fluxo que você entra, né?
no espaço para fazer a sua foto? Qual o fluxo como você entra para desenhar, né? Estou vendo aqui um monte de desenhista aqui. Quando você toca o papel, como é que a sua linha percorre? Qual a resolução que você tem, saca? Quando a gente vai transpor para elementos mais complexos, como na arquitetura e no game, da galera que trabalha com esses fluxos, essa transposição ela é complexa, porque eles têm que ser mente e emoção ao mesmo tempo, né? Eles têm que sentir o que eles querem fazer e depois desenhar tudo projetado. Mas, de novo, é isso, né? De novo, é sobre essa experiência do tempo, assim. Qual é a relação dentro disso. A Fê está aqui do que é mais da educação. A educação também é sobre processo, né, de crescimento, de tempo, espaço, pai, de novo, e ver o que reteve, o que o cara guardou, o que o cara não guardou. É tudo uma mentalidade sobre percorrer isso mesmo. A questão é o rastro, né? O que fica. Viajando muito aqui, Daniel. Amei, tenho amado as aulas da semana. A de terça e a de hoje também. E fazendo muitas correlações com tudo na vida. Traz aí umas pra gente, vai. Divide um pouco esse negócio. Ai, ai. A hora que eu senti que é o momento, eu compartilho. Legal. Legal. Galera, dúvidas mesmo, assim, como é que vocês estão? Vamos para um lance também, que eu passei um conteúdo, que como diz, né, o meu instrutor lá, é heavy metal o negócio, assim, não é light, não. E